Matias, que vai trazer a sua palavra agora, como já foi aqui orado, Pai, que flua o teu Espírito através do seu Filho, que ele tenha toda a liberdade do reino, toda a liberdade do teu Espírito para ministrar a tua palavra aqui nessa noite. Senhor, que tudo que temos planejado não foi fruto da nossa mente racional, humana, limitada. Cremos que foi uma revelação do Senhor, uma direção do Senhor, que o Senhor possa falar com a sua igreja através de cada um que suba aqui nesse altar, como profeta do Senhor nesta casa. Oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 até o 18. Amém? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Senhor, nós colocamos essa palavra diante de Ti, pedimos, Senhor Deus, o derramar da Tua graça, que nesse momento, Pai, todo eu caia por terra, todo intelecto, e que simplesmente a Tua vontade se faça presente. Dê privilégio ao Teu servo de ser simplesmente um canal do Teu querer. Abra, Senhor Deus, nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir muito além daquilo que as palavras falam. Senhor Deus, colocamos essa palavra diante de Ti, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre cavalo de Troia, o que é que nós lembramos? Do filme Troia? Nós lembramos do vírus, né, de computador. Acho que é o mais famoso, é o vírus do computador, né? Qual é a essência do cavalo de Troia? É uma história que conta uma guerra entre Troia e os gregos, aonde os gregos cercaram a cidade de Troia e por muito tempo não conseguiu penetrar. Tiveram uma ideia de um cavalo, uma arma da época, e esse cavalo era oco. E simularam que eles estavam fugindo, deixou até um deles lá perdido para influenciar o povo de Troia. Eles fingiram que foram embora. O pessoal foi lá, olhou aquele cavalo bonito, né? Uma estátua de madeira grande. Opa, isso aqui é um símbolo da nossa vitória. Eles foram iludidos e levaram o cavalo para dentro da cidade. À noite, os soldados que estavam dentro daquele cavalo abriram as portas da cidade e o exército entra e elimina a Troia. Até essa expressão que nós usamos muito hoje, né? Isso aí é um presente de grego. O que é um presente de grego? Ele te deu um presente que aquilo ali vai te custar caro. Há muito tempo atrás, eu tinha um projeto de escrever um livro. E o título desse livro era Cavalo de Troia, uma estratégia do diabo. Irmãos, quem está no nosso meio há muito tempo, você vai ver que muita coisa mudou. Melhorou? Sim. Mas nós fomos infiltrados com muita coisa que hoje está complicado. Há um tempo atrás, a minha mãe era muito simples. Ela tinha dificuldade de ler. Só a Bíblia que ela lia bem. Você colocava alguma coisa para ela ler, ela gaguejava. Você entregava a Bíblia para ela, ela lia, e você não entendia como. E naquela época, tinha esse pessoal que tem até hoje, que vai nas casas visitar, e queria discutir Bíblia com ela.
E ela ficava, eu não tenho condição de discutir com ninguém. E eu não gosto disso. Qual era a estratégia do pessoal do coque? Entra, vamos orar. Ó, o pessoal ia embora. Eles não queriam orar. Só que com o passar do tempo, eles descobriram isso. Aí quando chamava para orar, eles aceitavam. Só que encostava na parede e ficava de olho aberto. E o que é isso? Eles foram se adaptando à situação. O diabo, irmão, ele não pode bater de frente quando você está debaixo da proteção de Deus. Só que ele é astuto. Ele começa a infiltrar. Começou a infiltrar na igreja como não tem nada a ver. Ah, isso aqui? Não tem nada a ver. Tem um livro, pastor que gosta muito, isso é dos anos 90, chamado O que o movimento homossexual pretende. Isso, se não me falha a memória, é um livro branco e ele tem um arco-íris. Nunca mais eu vi. E ele falava que o movimento homossexual iria entrar na ONU, iria tirar o conceito de família, e a gente ria. Ah, isso é teoria da conspiração. Nesta época dos anos 90, eu vou falar por Belo Horizonte, né, onde eu morava na época, lá tinha um juiz, e ele começou a falar sobre algumas coisas que estavam por detrás e viriam a acontecer. Irmão, até eu estou falando na própria igreja que eu estava, o pessoal ria. Ah, isso aí, não, isso aí vocês estão exagerando, não é bem assim não. E ele começou a falar coisas que estavam sendo planejadas no mundo e muita gente não deu ouvido. E hoje nós vemos muita coisa que está aí. Se nós formos ver internet, é muito bom? É, se nós soubermos usar. Nós temos que ficar, irmão, muito vigilantes. Nós temos que ficar, não só, como é que se diz? Você ficar bitolado, não, isso aqui não existe. Tem muita coisa que está acontecendo e nós não estamos olhando. Nós não estamos prestando atenção. As coisas estão vindo lenta e nós estamos aceitando. E quando a gente vai ver, o negócio já ficou feio. Sabe esse é antigo que a gente usa muito, fizeram um experimento com um sapo, né? Jogaram o sapo na água quente, o que o sapo fez? Bateu e triscou fora. Pegaram o sapo, colocaram numa água fria, ele foi lá para baixo. Pegaram aquele recipiente, colocaram em cima do fogo. A água foi esquentando e ele foi se adaptando à temperatura. Quando a água ferveu, foi quando ele quis sair. Ele já estava cozido. E uma das estratégias é essa. As coisas vêm lento. Num primeiro momento, misericórdia, sai. Daqui a pouco não é bem assim. Aí as pessoas já estão envolvidas. E como que aconteceu isso? As coisas estão acontecendo e muitos de nós estamos assinando embaixo. Outro dia eu vi numa igreja lá de Belo Horizonte, eles estavam fazendo um culto com a arca. Fizeram fila, aí tinha uma cortina, aí saía e eles ficaram com a mão estendida, vem arca, vem arca. Eu falei, mas que negócio é esse? Aí você vê cultos nossos que está meio complicado. Se você pegar um terreiro de macumba e colocar paralelo com algumas coisas que estão acontecendo, qual a diferença? Nenhuma. Está igualzinho. Irmão, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Tudo que é bíblico, eu acredito. Nos dons, profecias, tudo que está na Bíblia, eu acredito. Já vi paralítico andar, já vi nascer olho nos outros, já vi gente vomitar câncer. Então, eu estou acostumado com isso desde pequeno. Então, nada para mim é novidade. Tá? Já fui para lugares onde era uma macumba e a mulher converteu e ali virou uma igreja.
E a capetada ficava lá, você olhava que assim, era 10, tudo. Isso para mim tudo é normal. Ok? Então, quando eu estou falando isso, eu tenho 61 anos, nasci na igreja, eu sou do tempo que era a igreja de chão batido e de tábua, as paredes. Eu já vi muita coisa. E hoje, quando nós olhamos determinadas situações, dá uma dor no coração. Quando nós vemos pastores antigos, por causa de poder e de fama, se sujeitando a algumas coisas e aceitando, e muitos de nós estamos batendo palma. Muitos de nós vamos ser pegos de surpresa. A Bíblia fala que Jesus está às portas. O ano passado eu fiquei encucado. Apareceu um cara falando sobre a volta de Jesus. E eu gosto de ver essas coisas. E fiquei olhando. O que me trouxe uma certa curiosidade foi que tudo que ele falava tinha respaldo bíblico. Estava tudo encaixando. Eu falei, epa, aí bate. Eu comecei a ficar interessado. E ele foi do Velho ao Novo Testamento. Eu falei, gente, eu nunca vi uma interpretação certinho. Só que, num dado momento, ele marcou o dia. Falei, opa, ninguém sabe o dia nem a hora. Muita gente esperou aquilo. Foi no ano passado, cadê? Quantas pessoas, irmão, foram decepcionadas? Quantas pessoas vão abaixar a guarda? Ah, esse negócio de Jesus já voltar, vai voltar nada. Jesus volta todo dia. Você sabia que Jesus volta todo dia? Muita gente foi ao encontro dele hoje. Então, muitos de nós estamos esperando que Jesus venha. E se eu for ao encontro dele hoje? Como é que eu estou? O pastor René falava o seguinte, eu cito muito o nome desse homem, porque era um homem de Deus, conhecia demais. Ele fala, irmãos, façam planos. Quer ter uma casa própria? Lute por ela. Quer ter um carro bom? Lute. Quer ter uma empresa? Vai. Quer estudar? Estude. Mas esteja sempre com as malas prontas. Porque se Jesus te chamar hoje, você não vai querer voltar para arrumar suas malas. Andar em constante oração e dependência de Deus. Não ser enganado. Agora, só tem uma forma da gente ser enganado. Irmão, não é cultura, não é você estudar muito, é você depender de Deus. É nós estarmos debaixo da proteção de Deus e buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige, é Ele que dá os discernimentos para nós entendermos o certo ou o errado. E muitos de nós estamos dormindo. Nós estamos preocupados, muitas vezes, com um apartamento novo, um carro novo, ou eu progredir. É lícito? É. Mas é a nossa prioridade? É isso que vai me fazer? Irmão, vamos pensar friamente. Eu sei que quando nós falamos friamente, é muito difícil, que nós vivemos no mundo, nós temos necessidade. Toda vez que uma pessoa assim, que alcançou sucesso, morre, pensa comigo. Vamos pegar o Silvio Santos. Começou do zero, conseguiu aquela fortuna, uma casa maravilhosa, era dono de uma rede de televisão, morreu. E aí? Se foi salvo, eu não vou entrar nisso, é Ele Deus. Amém, glória a Deus. E se não foi? E aí? O que adiantou tanto dinheiro, tanta fama, tanta coisa? Nós muitas vezes deixamos nosso tempo atrás de coisas que passam. Nós estamos no dia 1º/7/2026. Outro dia a gente estava falando do começo do ano.
Nós estamos falando de uma Copa do Mundo. A Copa já está na metade, já está quase acabando. O pastor já foi lá para Cabo Verde, já voltou, está voltando de novo. O tempo está passando e a gente não está vendo. Às vezes nós gastamos dinheiro para fazer uma festa, coisa diminuta, aquilo acabou. Aí a gente está com a nossa dívida lá no bolso. Nós às vezes temos uma meta e porque quero, aquilo passou. E aí? Nós estamos vivendo a tarde eu quero. Uma coisa que tem me chamado muita atenção, irmão, é um grande engano que está vindo por aí. Vocês já notaram que quando começa eu estou meio rouco também. Quando a gente começa um determinado assunto na televisão, naquele primeiro momento, é aquele guerra de Israel. No primeiro dia do ataque, foi o dia todo falando. Aquela semana, está vindo os mísseis do Irã, os Estados Unidos contra-atacou, e a coisa foi acalmando, foi indo, a guerra continuava, mas aquilo já não era mais notícia. E o pessoal acomodou, e a guerra estava lá. Há um tempo atrás, quando se falava de extraterrestre, como que a gente agia? Você é doido, isso aí está viajando na maionese. Aí agora mudaram, agora são seres interdimensionais. Os Estados Unidos, pessoas sérias, já divulgaram que já descobriram 4 raças. A pergunta que eu faço aqui para os irmãos: irmão, se amanhã aparecer uma nave aqui mesmo, com um extraterrestre, você vai continuar tendo a sua fé? Ou isso vai te abalar? Está vindo por aí. As coisas estão indo e as pessoas não estão notando o grande engano que vem. Uma pessoa estava entrevistando um crente, aí perguntou: e se apareceu extraterrestre mesmo, o que será da sua fé? Eu nunca pensei não, acho que eu vou ter que repensar. Eu olhei para a cara falei: gente, as pessoas estão sendo já preparadas para aquilo. Você já viu quantos sinais está acontecendo por aí? Não é um nem é 2. Todo dia está acontecendo um sinal, todo dia está aparecendo uma nave, todo dia está aparecendo alguma coisa. Hoje está se tornando o quê? Normal. O pessoal já está aceitando a ideia, daqui a pouco aparecer alguém aí. E é o grande engano. A Bíblia fala que, se possível, nos finais de tempos, até os escolhidos seriam enganados. Agora, como que eu e você não somos enganados? Depender de Deus, porque a coisa vai apertar. Imagine você chegar agora, você tem um chip, eu tenho alguma coisa, você não precisar de carteira, a coisa vai vir bonita. Olha, coloquei o dedo aqui, apareceu meu laudo médico, apareceu tudo. Aí eu não preciso de carteira, eu tenho um valor X lá para gastar, gastei. Aí eu não vou precisar trabalhar porque a inteligência artificial já está tomando, a robótica está tomando os negócios, eu vou ter como é que é o moço que falou? Uma renda universal. Que legal. Eu não vou precisar disso aqui, só com um toque da mão eu falo, eu pago as coisas, que coisa legal. O que está por detrás disso? E muitos de nós estamos indo. Você viu aí, há um tempo atrás, que tinha uma empresa comprando a íris das pessoas, as pessoas iam lá, digitalizava a íris, ganhavam de... O que está por detrás disso? E muitos não estamos nem aí.
Não é para ter medo, irmão. Só que nós temos que depender a cada dia. O pastor Álvaro, parece que no mês retrasado foi batalha espiritual, não é isso? Depois, Espírito Santo. Irmão, muitos de nós achamos que batalha espiritual é um culto de libertação. Alguém caiu endemoniado, a pessoa orou. Se fosse isso, era muito fácil. A pessoa tem endemoniada, você foi lá, orou e expulsou. O nosso dia a dia, o diabo está pegando muitos de nós por tabela. Ele não pode bater em mim, mas ele vai no fulano que enche a minha paciência. Eu perdi a paciência com ele e saí da graça. Eu estou dirigindo, na minha, não faço nada de errado, mas vem um abençoado e me corta, me faz besteira. Eu entro naquela situação, eu perdi a benção. Então ele vai nos atacando de tabela. Os dias estão difíceis. Você passa, irmão, tem uns 2 meses, isso foi na época da batalha espiritual. Eu fui atacado tanto, você não tem, imagina. Teve dia de eu engolir, eu falei, Senhor, tenha misericórdia que o negócio está feio. A empresa onde eu trabalho, a matriz é em Belo Horizonte. Uma pessoa de Belo Horizonte começou a vir para o meu lado, encher a paciência, que não tem nada a ver comigo. Começou a ficar incomodado com o meu trabalho. Ficou incomodado com o que eu fazia, com o que eu ganhava. Aí a pergunta é, a pessoa tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada. Eu disputo com ela alguma coisa? Não. É função de... Quer vir para cá? Não. Por que isso? Do nada. Aí quando aquilo vai enchendo para dar uma vontade de você olhar, respirar e dar uma bicuda e sumir. E não podia fazer. Falei, Jesus, toma conta. Aí vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra. Falei, Senhor, eu vou depender. E eu aprendi algo. Irmão, quando eu estou pressionado, a pessoa pode querer que eu tome decisão, eu não tomo. Eu vou para um lado e começo a orar, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas não adianta me provocar. Pode provocar, pode provocar, pode provocar. Eu não vou tomar decisão, eu não vou falar. Porque depois que fala, complica. Depois que a gente já falou alguma coisa, e na hora do nervoso, nós podemos falar coisas que depois a gente pode se arrepender. Mas já falou. E aí? Eu lembro, há um tempo atrás, uma pessoa pegou e falou muito mal de um sábio. Aí ele se arrependeu, foi lá no sábio e falou, olha, eu errei, eu te critiquei, eu fiz isso, eu quero te pedir perdão. Aí ele falou, está perdoado. Não, isso é pouco, eu preciso fazer alguma coisa. Então tá bom. Pegou um saco de pena, sabe aquela montanha mais alta, você chega lá em cima e joga esse saco lá, joga com as penas. É isso? Foi lá e jogou. O vento levou para tudo quanto é lado, e voltou. E agora? Eu preciso fazer alguma coisa? Ele falou assim, você quer mesmo consertar tudo que você fez? Quero. Então vai lá agora e cata cada pena e coloca aqui de novo. Mas isso é impossível? É a mesma coisa que as palavras. Elas já foram jogadas. Nós já ferimos alguém. Nós já fizemos alguma coisa. Então vamos vigiar. Vamos depender de Deus. Vamos simplesmente nos apossar da bênção. Vamos ficar dependente daquele que pode todas as coisas. Eu deixei uns pedaços aqui. O despertar. Desperta tu que dormes. O despertar não é algo que acontece apenas no plano teórico, mas precisa se refletir nas nossas atitudes, decisões e relacionamento. Como cristãos, precisamos estar cientes de que, ao despertarmos, somos chamados a viver de uma forma ativa, a fazer escolhas que reflitam os valores do reino de Deus
em todos os aspectos da vida. Não é uma coisa teórica, é muito fácil você falar. Agora, falar é fácil, o negócio é viver. O cara na novela fala eu te amo, eu te amo, eu te amo para todo mundo, né? Não sei para quantas vezes. O falar é fácil. E você demonstrar e você viver. Falar que é crente é muito fácil. Agora, você viver é diferente. O nós vivermos, às vezes machuca. Às vezes nós temos que engolir sapo. Muitas vezes nós vamos contra tudo aquilo que eu vou perder isso aqui, mas posso dar um jeitinho? Pode. Mas isso é lícito diante de Deus? Nós estamos cientes disso? Quando nós despertamos, ou desperta, não é despertar só porque está acontecendo, é despertar de uma maneira espiritual. É despertar para a vida, é despertar no sentido de você, eu e você, estarmos vivendo aquilo que realmente Deus quer. O que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Depender dEle. Levantar dos mortos. Levantar-se dos mortos não é apenas uma expressão figurada, mas é um convite profundo para uma renovação de uma vida espiritual. Este ato de levantar-se implica sair de um estado de morte espiritual e entrar numa nova realidade de vida com Cristo. Irmão, muitos de nós vivemos empurrando as coisas com a barriga. Viver o mundo espiritual, ele é muito mais palpável do que muitos de nós às vezes prestamos atenção. Nós vivemos o dia a dia. O espiritual, ele é muito palpável. Aí alguém chega e fala que assim, você está tocando? Não. Quando você depende de Deus, as coisas começam a fazer sentido. Eu não consigo entender, Osias, como alguém consegue falar coisas que eu tenho escutado ultimamente, cada blasfêmia contra Deus, que eu não consigo nem reproduzir, mesmo falando que foi outra pessoa que falou. Eu não consigo. Deus para mim, ele é tão palpável, ele é tão real, que eu não consigo entender como alguém fala assim, aonde está Deus? Deus está aqui fazendo chacota. Irmão, Deus para mim é tão real, de falar, de sentir a presença dEle, é uma coisa real, não é uma coisa que você pega e fica material. Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Se eu estou dormindo, eu estou conversando com Ele. Eu sinto a presença de Deus. Para mim, Deus é palpável, Ele é real na minha vida. E Deus, Ele é real na vida de cada um. Só que Ele não se intromete, Deus não é agressivo. Tem um amigo meu que falava o seguinte: graças a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu já tinha me destruído há muito tempo, porque eu sou ruim. Irmão, ninguém conhece você mesmo, vamos supor, quem me conhece é Deus. Eu mesmo não me conheço ao ponto que Deus conhece. Porque se há um tempo atrás alguém falasse que eu iria passar por determinadas coisas, eu ia rir e falei, eu não vou mesmo. Que eu iria engolir alguns sapos, eu engolir sapo? Tá doida. Mas Deus já sabia. Deus, Ele conhece. Muitos de nós, às vezes julgamos uma pessoa. Irmão, pensa no apóstolo Paulo, no começo da carreira dele. Um cara que perseguia a igreja, que permitiu, lá estava do lado quando Estevão foi apedrejado, tinha carta para invadir a igreja,
Se alguém chegasse ali, você não conhece a história, vamos supor que você conhece só essa parte, e alguém falasse, esse homem vai ser um divisor de águas, vai ser um homem que vai pregar o evangelho para os gentios, quem que iria acreditar? Nós vemos aquele momento, mas Deus conhece. Por isso que eu e você não podemos desistir nunca de um parente, de alguém que aos nossos olhos, esse não tem jeito, esse está nas drogas, esse está envolvido com isso aqui, esse não tem jeito. Irmão, enquanto há vida, há esperança. Depois que morreu é outra coisa. Mas viva, desperta. Cristo resplandecerá sobre ti. Vai além de uma simples metáfora. Ela nos fala de um relacionamento pessoal com o Senhor, onde sua presença e sua luz invadem nossas vidas e nos proporcionam clareza, direção e força. Cristo, a verdadeira luz do mundo, nos ilumina, trazendo a sua ressurreição a esperança de uma vida transformada. Ele é a chave para o nosso despertar espiritual. O resplandecer de Cristo e sua ação constante de nos renovar, de nos guiar e de nos ajudar a viver de acordo com a sua vontade. Irmãos, dependa única e exclusivamente de Deus. Busque o Espírito Santo, irmão. Quando você aceita, ele habita no coração dele. Só que eu e você, nós temos que buscar também o batismo. Por quê? É um revestimento de poder, para que nós possamos enfrentar determinadas coisas, porque não é fácil. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é ele. Hoje eu assisto a alguns debates, mas eu vou falar para vocês, eu não gosto. Debate, principalmente no nosso meio, o que acontece? A pessoa está ali querendo usar o seu intelecto para conhecer mais do que o outro. Só que o outro, ele não quer abaixar a guarda e nem quer de ser convencido. Então, quando um está argumentando, o outro não está nem prestando atenção, ele já está pensando contra argumentar. Aí, quando vem aquele argumento do outro, ele também não vai convencer, ele vai estar procurando aqui o que é para contra-golpear. Vai sair o que dali? Aí eu vejo duas pessoas lá, conhecedores, e debatendo, você é eu estou falando de crente, tá? De pastores renomados em debate. Você é um analfabeto, você é para não xingar? Aí falava, isso vai fazer o quê, irmão? Vai levar outras pessoas a Cristo? Ah, não, porque você é arminiano. Eu não, eu sou luterano. Não, eu sou calvinista. Não vai levar nada a ninguém. Tem o meu modo de pensar? Tem, mas eu não discuto com ninguém. Se é uma coisa que eu gosto de aprender, tem uma pessoa que conhece muito, eu fico bebendo, eu gosto de aprender. Só que hoje, irmãos, cuidado da fonte que vocês estão bebendo. Cuidado com, não sei se você tem essa mania, eu vou falar mania, de ficar visitando igreja aqui, igreja ali, igreja lá. Saiba beber da fonte que você conhece. Tem muita fonte contaminada por aí. Não vá atrás de profecia, porque na Bíblia o profeta que ia atrás das pessoas. As pessoas querem. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu ajudei a fundar uma igreja chamada Comunidade Evangélica Semeando, lá em Belo Horizonte. Começou com um culto.
aquele culto começou a crescer, um trabalho de libertação. Era a irmã Dalva, uma mulher de Deus. Eu nunca vi uma pessoa ser usada como ela. Não pulava, falava manso, não gritava, mas Deus usava ela em profecia, usava ela em libertação. E um belo dia chegou uma menina lá, irmãos, chegou para ela: eu trouxe uma profeta de Deus. Aí ela falou assim: amém, irmão. Mas ela não gostava de fazer, ela é muito simples. E a mulher chegou e começou com uns palavreados meio esquisitos. Eu falei: esse negócio não está bom não. Aí ela levantou, começou a profetizar para um, profetizou para o outro. Aí eu olhei assim, sabe, eu comecei a me sentir mal, porque quando eu olhava para ela, eu estava tendo uma repulsa. Aí eu comecei, falei: meu Deus do céu. Eu comecei achando que eu que estava em pecado, uma mulher de Deus, uma pessoa sentindo repulsa. Aí eu olhei para ela, aquilo me incomodando. A irmã Dalva olhou para mim, fez sinal. Aí eu fui para trás e essa irmã foi para frente, botou a mão. A mulher caiu endemoniada. E estava profetizando para um bocado de gente. E aí? Não é por muito falar, não é por muito oba-oba que vai ser atendido. Vamos saber da fonte que a gente está bebendo. Beba da fonte limpa, da fonte que tem compromisso, da fonte que é dependente de Deus, da fonte que simplesmente é um canal de Deus, que o eu não pode, eu faço, eu aconteço, eu sei, sai fora. Eu sou o profeta dessa nação, eu sou o profeta dos últimos. Nada. Todos nós somos instrumento de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Não existe homem forte, não existe mulher forte. Existimos porque somos dependentes de Deus. Buscai as melhores coisas, busque batismo no Espírito Santo, se revista dele, busque os frutos, o fruto do Espírito, se dedique, para que nós não possamos ser enganados nesses dias maus. O engano está na porta, o engano está batendo na minha, na sua porta todo dia. O diabo está armando cilada para mim e para você todo dia, é num trânsito, é num trabalho, é usando alguém da família, sem para te futucar, para a gente sair da presença. Então, vamos vigiar, vamos depender de Deus, vamos estar sempre, vamos acordar para a vida, saber o que está acontecendo, não sermos enganados, ser pego de surpresa, e que eu e você possamos sempre ser dependente daquele que era, que é e que sempre será, o único e verdadeiro Deus, aquele que está conosco em todo e em qualquer momento, aquele que no momento difícil Ele está ali, no momento de alegria Ele está ali, Ele que te capacita, é Ele que te orienta, é Ele que direciona, e que a toda honra, toda a glória seja dada única e exclusivamente a Deus. Amém, pastor?